Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, latire. Olá, seja bem-vindo ao terceiro milênio, a visão espírita para uma nova era. Um programa da Liga Espírita Pelotense. O terceiro milênio traz um tema por demais interessante e importante. Estaremos falando sobre missão espiritual do Brasil. Que missão foi atribuída ao Brasil por Jesus? Qual é a nossa colaboração, nossa contribuição para a concretização desta missão? E por que o Brasil é um país que abraça todas as crenças, todas as raças, todas as religiões, todas as nacionalidades? E por que o brasileiro ele tende à fraternidade, à solidariedade? Bem, essas são algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre missão espiritual do Brasil, aqui junto conosco, a nossa convidada, a nossa amiga, professora e médium de 4 livros psicografados, Lizarbe Gomes. Professora Lizarbe, que alegria, satisfação de receber o terceiro milênio, seja bem-vinda. Muito obrigada, Madeira. É sempre uma grande alegria estar aqui contigo, com as pessoas que acompanham o programa. Imenso prazer estar aqui. Imagino. Prazer é todo nosso. Lizarbe, falar sobre missão espiritual do Brasil. No livro Coração do Brasil, Pátria do Evangelho, ditado pelo espírito Humberto de Campos, psicografado pelo médium Chico Xavier, neste livro o autor espiritual nos diz que Jesus teria atribuído uma missão ao Brasil. Então eu te pergunto, professora Lizarbe, que missão é essa a qual Jesus atribuiu ao Brasil? Bem, Madeira, assim como os indivíduos, como cada um de nós, tem uma determinada tarefa a exercer no mundo, também as nações são dadas missões, né, tarefas a desempenhar no conceito das nações, como diz Humberto de Campos neste livro. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E nesse autor, até reforçando essa ideia, ele diz assim: aos bons operários do Evangelho, concentrar as suas atividades no esclarecimento das almas e na educação dos espíritos. Então essa seria a missão do Brasil. Não uma missão de exercer um domínio material sobre outros países, mas muito mais essa missão de esclarecimento, de educação das almas, de educação dos espíritos. Uma tarefa bastante complexa, Com certeza. sem dúvida nenhuma, mas que foi então confiada ao Brasil como um país que seja capaz de influenciar, de ter uma boa influência na divulgação de ideias, Claro. de práticas de fraternidade, de progresso das ideias. Então tem essa missão da educação das almas, do espírito. Exatamente, não tanto assim um domínio material, um domínio de posse. Certo. E qual é a missão do espiritismo na pátria do Evangelho? Qual é a missão do espiritismo? Bem, o Espiritismo é uma doutrina eminentemente educativa que tem o seu aspecto de ciência, de religião, né, e de filosofia também. Então, o Espiritismo é uma doutrina que nos ajuda a promover o nosso próprio autoconhecimento. Dessa maneira vai nos mostrando, também vai nos comprovando a imortalidade da alma, a responsabilidade dos nossos atos, a responsabilidade das nossas escolhas, as consequências dessas escolhas para nós e para a nossa coletividade. Então, nesse sentido, a doutrina espírita vai oferecendo importantes contribuições. E, na verdade, essa afirmação de que o Brasil é o coração do mundo pela posição geográfica, né, que ocupa, e a pátria do Evangelho, ela é uma afirmação que se fez presente em várias comunicações psicografadas por diferentes médiuns em diferentes locais. Mas em 1938, essas informações então foram sistematizadas pelo espírito Humberto de Campos, pela abençoada psicografia de Chico Xavier. Nesse livro, ele colheu várias informações do plano espiritual, onde ele relata vários episódios da nossa história, vistas então pelo ângulo da espiritualidade.
E ali então nós podemos notar o quanto é importante mesmo a missão do Espiritismo nesse progresso, né, de melhoria dos indivíduos para a coletividade também. E um livro que trouxe uma grande contribuição, né, de esclarecimento, né, histórico. Eu li por 2 vezes esse livro, até a gente recomenda aos nossos telespectadores que se tiver oportunidade, que leem esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que nos traz muito esclarecimento, dá para a gente entender que o Brasil, né, não é um país que está à mercê, né, dos nossos interesses, mas acima de tudo do interesse espiritual, né? Sim, todo o planejamento que teve, o descobrimento do Brasil, que se fala, uns descobrimentos, outros achamentos, mas todo aquele planejamento da espiritualidade para que acontecesse. Só para citar um exemplo dos vários que tem no livro, a gente não vai contar o livro, deixa o pessoal conhecer. Claro. Mas é um livro que vale a pena conhecer. Vale a pena conhecer. Professora Lizardo, e a questão moral inferior que ainda rege a nossa pátria? Por exemplo, a corrupção, o suborno, a desonestidade, a sensualidade, a violência, entre outras. E essa questão moral inferior que ainda rege a nossa pátria, essa pátria do Evangelho. O que poderia nos falar sobre isso, essa questão moral inferior? Bem, primeiramente é necessário deixar claro que o fato de que o Brasil é a pátria do Evangelho não significa que nós estejamos dizendo que aqui só reencarnam espíritos evoluídos, espíritos de elevada condição. Não, muito longe disso ainda, né? Aqui no Brasil costumam reencarnar espíritos, têm reencarnado espíritos com débitos graves a resgatar, espíritos que falharam gravemente em outros momentos em suas pátrias de origem, e que se reencarnassem ali novamente, correriam o risco de reincidir mais uma vez nos mesmos erros, prejudicando a sua evolução e prejudicando a evolução daquele local. Então, como dizem os benfeitores espirituais, como misericórdia divina, foi oferecida a esses espíritos uma nova oportunidade em terras brasileiras para recomeçar em novas bases, né? Para recomeçar, para ir se reajustando. E essa questão da corrupção, ela está muito ligada à necessidade do ser humano dessa busca desenfreada em atender os seus próprios interesses, né? Apenas o bem-estar material. Também a doutrina espírita nos informa o quanto esses espíritos que se envolvem com a corrupção, com a violência, com os excessos na área sexual, relatam depois, quando chegam na vida espiritual, a consequência de tudo isso, né? Verdade. Normalmente são espíritos que passam por muito sofrimento em regiões sombrias, se arrependem das suas atitudes. Então, mais uma maneira de nós comprovarmos o quanto é importante não nos envolvermos com atitudes dessa natureza, porque isso nos traz sofrimentos não só na vida presente, mas como também na vida futura, que ninguém quer. Não, ninguém quer. Nós todos queremos voltar para estações melhores quando fizermos nosso regresso à vida espiritual. E a gente vê a grande decepção do espírito após o seu desencarne, lá no plano espiritual, e tem aquela noção clara que perdeu tempo, né? Teve uma grande oportunidade de reencarnar num país, numa pátria, né? Onde é a pátria do Evangelho, né? Para a sua reeducação moral, né? E perceber que falhou mais uma vez com essa oportunidade que foi uma bênção por misericórdia divina, conforme tu nos relatou. Exatamente. Mas sempre há outras oportunidades, né, que Deus, na sua infinita bondade, nos concede, mas devemos procurar observar com cuidado o que estamos fazendo, qual está sendo o resultado das nossas realizações, se elas estão revertendo em bem da comunidade ou não. Nesse segundo caso, convém repensarmos enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda há tempo, é verdade. A gente sempre pode, né, a partir deste momento, de agora, né, como se diz, a gente fazer um novo fim. Sempre é possível renovar as atitudes. Renovar as atitudes. Em que
o Espiritismo pode contribuir para a gente vencer este desafio proposto por Jesus para o Brasil se tornar a pátria do Evangelho? Em que o Espiritismo ele pode assim contribuir, colaborar para a gente vencer esse desafio que foi proposto por Jesus para o Brasil ser realmente a pátria do Evangelho? Realmente é muito desafiador, né, como tu dizes. E o próprio Humberto de Campos, também nesse mesmo livro, diz que para que isso seja possível, é preciso educar o pensamento do homem no Evangelho, na prática genuína do bem. O autor ainda defende a ideia de que não haverá uma reforma repentina das instituições, como às vezes a gente espera, né? Tudo parte do lento processo de regeneração e levantamento moral dos homens, para que então possa haver a renovação das instituições. Nada mais lógico, né? Uma vez que as instituições são criações humanas, elas vão se corromper à medida que o ser humano se corrompe, e vão se depurar à medida que o ser humano também se depure. Tudo vem das decisões que os seres humanos tomam, das escolhas que as pessoas fazem. E também em Obras Póstumas, que é um livro de Allan Kardec, vem em confirmar essa afirmação de Humberto de Campos, quando diz assim que a bondade das leis guarda relação com a bondade dos homens, enquanto estes se conservarem dominados pelo orgulho, pelo egoísmo, farão leis em benefício das suas ambições pessoais. Então, enquanto não houver renovação profunda do ser humano, em melhores bases, em valores melhores, mais nobres, nós estaremos sempre enredados com esses problemas todos que nos afligem, não apenas o Brasil. Às vezes as pessoas têm a ideia de que a corrupção no Brasil é gigantesca, por exemplo, mas isso é um problema mundial. É um problema mundial. Que, claro, aqui no Brasil dá uma dimensão mais acentuada, porque talvez não se esteja ainda punindo como se deveria. Claro. A punição pode não estar acontecendo. Mas tudo são progresso lento, como falou o Espírito, né? Nada é uma coisa assim de uma hora para outra que se alcança essa melhoria. É um processo lento, mas constante de progresso. Claro, claro. E a gente tem observado já que há muitos anos atrás, né, esse combate à corrupção não era tão forte e eficaz como já é hoje. Hoje já tem leis, né, que é para frear, que é para punir, coisas que antigamente já existia, né, a gente mexia, a gente brincava, o crime do colarinho branco. Hoje isso já não é mais aceitável. Há 100 anos atrás não existia punição do crime do colarinho branco, hoje já existe. E hoje já existe. Então, claro, a gente está em vias de progresso, né? O ser humano ele vai evoluindo, ele vai também progredindo. Exatamente, vai vendo a duras penas o que vale a pena conservar e o que precisa urgentemente modificar. Sim, verdade. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo Espírito Humberto de Campos e psicografado por Chico Xavier, neste livro, o autor espiritual ele nos fala do transporte da árvore do Evangelho da Europa para o Brasil. Te pergunto, professora Lizarbe, podemos considerar que esta árvore, ou seja, a árvore do Evangelho, pode ser transplantada para outro país, ou seja, pode sair aqui do Brasil e ir para outro Brasil da mesma forma que ela saiu da França e veio para o Brasil? Poderá essa árvore do Evangelho sair do Brasil e ir para uma outra nação, para um outro país? Certamente. Caso nós não vençamos as crises de natureza moral pela qual passamos, isso vai acontecer. Porque, conforme dizem os mentores espirituais, a crise que nós passamos não é só a crise financeira, a crise política, mas também, principalmente, a crise moral. A crise moral. Porque ainda estamos muito comprometidos com o erro. E nesse ponto é importante nós lembrarmos, recomendarmos, sugerirmos às pessoas que nos assistem, que sejam espíritas ou não, a leitura de um livro muito importante de Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos. Ali estão colocadas questões que afligem a humanidade não só da época de Kardec, mas de todos os tempos. Várias questões que nos ajudam a ter uma visão um pouco mais ampla da vida. Uma dessas questões que eu vou
reproduzir aqui é 932, que diz assim: por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? E qual a resposta dos espíritos esclarecidos da época? Porque pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando quiserem, assumirão a predominância. Então, nessa breve resposta está encerrada uma grande verdade. Porque o bem é tímido. O bem é tímido. O bem é tímido. O bem muitas vezes se intimida diante do mal. Isso. Quando o bem se fortalece, ele acaba vencendo o mal. Então nós que gostamos e somos do bem, nós temos que nos unir, nós temos que acreditar, temos firmeza, porque é uma questão, como eles disseram, quando quiserem prevalecerão, é uma questão de vontade firme na prática do bem. Isso. Porque mesmo. todas as vezes que isso acontece, nós notamos, por exemplo, nas grandes realizações de Benemerência, as pessoas no início lutam com muita dificuldade, vencem resistências, dificuldades financeiras, mas não desistem, vão com persistência, com firmeza nos seus propósitos, e o bem acaba vencendo. Isso mesmo. E quantas iniciativas boas acontecem no Brasil afora, que às vezes não chegam ao nosso conhecimento. Não chega ao nosso conhecimento, porque às vezes temos vergonha de falar do bem, de propagar o bem. Exatamente. Nós temos vergonha, timidez, mas uma fofoquinha, essa vai rapidinho. Essa vai ligeirinho. Vai ligeiro, né? Mas se nós fizéssemos o contrário, né? Se nós deixássemos de lado as más ações, os maus resultados e nos empenhássemos mesmo no trabalho do bem, nós veríamos o quanto somos capazes de vencer essas dificuldades todas que às vezes o mal nos apresenta. É verdade. Aí isso me reporta até uma frase de um grande líder norte-americano, Martin Luther King. Sim. Ele disse que o que mais assustava ele não era o barulho dos violentos, O silêncio dos bons. era o silêncio dos bons. Ele não se preocupava com o barulho lá dos que eram violentos. Ele se preocupava com aqueles que se diziam que eram bons e que não faziam nada. Se omitiam. Que se omitiam, é verdade. Né? Por causa dessa timidez, as pessoas, não vale a pena, e deixam de fazer o bem. Isso não é nada comigo, isso não é nada comigo, isso é com o outro. Né? Não, nós estamos todos interligados. Exato. A gente vive numa sociedade. O que a gente nega hoje fazer o bem, mais adiante a gente vai sofrer essas consequências por não ter feito ontem o que era para nós ter feito. Não, é o preço da nossa omissão no momento. O preço da nossa omissão. Preciso. Certo. Questão importante essa 932, né? Dá um programa só sobre. Dá um programa. É verdade, Elisa. Dá um ótimo programa. Professor Elizardo, o Espiritismo nasceu na França, com Allan Kardec. Na França, o Espiritismo praticamente ele não cresceu. O seu crescimento se deu aqui no Brasil. Eu te pergunto, por que o Espiritismo cresceu no Brasil e não cresceu na França, né? Porque lá era o berço da cultura, né? Mas o Espiritismo veio crescer mesmo, teve a sua pungência aqui no Brasil. Bem, aqui no Brasil o Espiritismo alcançou realmente um terreno fértil para se desenvolver. Não é? Na França, as práticas mediúnicas, por exemplo, com o tempo foram sofrendo assim uma certa distorção, acabaram atendendo mais a aspectos assim, de divertimento, de entretenimento, não tanto aquela seriedade, aquela caridade, como é feito no Brasil. Então os espíritos, vendo essa mudança, né, eles acharam por bem migrarem para outros lugares onde as suas recomendações, as suas orientações eram melhor aceitas. Por essa razão, então, o Espiritismo, no seu berço de origem, não se desenvolveu com tanta força como se desenvolveu aqui no Brasil. Embora também haja outros países onde há grande número de espíritas, como Portugal, Espanha, Colômbia, Venezuela, e há outros lugares também onde brasileiros dirigem centros espíritas. Né? Brasileiros realizam todo um trabalho de divulgação.
E também nesse sentido se faz um outro aspecto que confirma um pouco essa vocação do Brasil de ser a pátria do Evangelho, porque nós trabalhamos em diferentes áreas, denominações religiosas, mas em países diferentes, semeando essas ideias, né, Claro. de fraternidade, de solidariedade. Ou seja, para o Espiritismo chegar até o Brasil, é que anteriormente houve uma preparação. A terra foi preparada, ela foi semeada para receber o Evangelho. Quer dizer, Espírito reencarnar aqui também com esse propósito de solidificar a doutrina espírita aqui na terra do Cruzeiro. Vários espíritas encarnaram com essa missão, sofreram também muitas resistências, muitos ataques, muitas dificuldades, mas foram deixando a semente se desenvolvendo, né, no solo fértil aí da pátria do Evangelho. Certo, foi até no livro fala que o Brasil é governado pelo espírito Ismael, né? Ele é responsável, o anjo Ismael que a gente fala. É o nosso grande espírito, né, responsável por todas as atividades que se desenvolvem aqui na pátria do Cruzeiro. Foi a ele então que Jesus confiou essa tarefa. Essa grande missão. Né? E aí a gente vê que a gente está dentro dessa missão, que a gente pode e deve colaborar, né, com esses espíritos de escola. Sem dúvida, compete a nós fazermos a nossa parte da melhor maneira. Claro. O Brasil é um país que abraça todas as raças, todas as crenças, todas as religiões, né, pessoas de outras nacionalidades. A gente tem observado isso, que o Brasil é realmente um país que abraça todo mundo, né, que abraça todos, raças, crenças, religiões, e pessoas de outras nacionalidades, de outros idiomas. O Brasil tem essa vocação de abraçar. Tuas considerações, Elizardo? Em que pese ainda alguns episódios de intolerância religiosa, que infelizmente de preconceitos, que infelizmente ainda se fazem presentes nas nossas relações, mas se percebe mesmo que o brasileiro tem essa característica muito marcante assim, da solidariedade, da prática da fraternidade, daquela forma muito particular, né, de resolver as adversidades. E isso tudo, então, faz com que realmente nós tenhamos a certeza de que se trata da pátria do Evangelho, uma vez que vários povos que nos seus lugares de origem às vezes são inimigos, né, não conseguem uma convivência pacífica, aqui no Brasil já conseguem desenvolver um outro tipo de relação, né, mais amistosa, mais pacífica. Tudo isso, então, serve para nós termos essa confirmação, embora se reconheça que muito ainda se tem a melhorar. Muito ainda se tem a melhorar, porque há com certeza. Certos preconceitos, certas práticas de intolerância que, como a gente estava conversando, futuramente talvez sejam vencidas também. Não? Com certeza, existe, mas claro que a gente sabe que em outros países, né, esse tipo de intolerância é mais forte. Mais forte ainda. Né, é mais arraigado. E aqui no Brasil, como existe, mas são coisas isoladas, mas elas existem, né? Mas é um número menor. São grupos minoritários que têm determinados tipos de ações que nem sempre correspondem a determinada doutrina filosófica ou religiosa. São pensamentos individuais. São pensamentos individuais. Ações mais violentas de rejeição. Mas também tudo vai se vencendo no devido tempo. Não? Com certeza, com certeza. Professor Elizardo, a gente nota que o brasileiro tem assim, um sentido à fraternidade, ele tem um sentido à solidariedade. E é uma coisa muito forte assim no brasileiro. Inclusive, outras pessoas de outras nacionalidades, de outros países, eles se encantam com essa solidariedade, com essa fraternidade do brasileiro, que a gente vê isso muito quando acontecem essas tragédias. O brasileiro se une, ele é fraterno, ele ajuda, como ajuda também outros países. Sim. O brasileiro tem essa vocação para a fraternidade. Tem essa vocação muito forte, muito marcante, e que bom que nós conseguíssemos nos unir de tal maneira que nessa fraternidade toda
nós pudéssemos externar pensamentos de paz, de luz para esse nosso país que passa, como os outros países, por situação difícil, por situações de indefinições, que nós pudéssemos realmente auxiliar por meio das nossas ações e por meio das nossas orações, independente de concordarmos ou não com a situação como se coloca, das nossas preferências político-partidárias, que nós pudéssemos, além dessas questões, dedicarmos alguns instantes do nosso dia a dia para lembrarmos com carinho dessa nossa pátria que nos acolheu, como diz o Chico Xavier, né, que foi escolhido o maior brasileiro de todos os tempos, né, num programa de televisão. Na reencarnação ninguém erra de endereço. É verdade. Então, se nós reencarnamos no Brasil, é porque um compromisso muito forte nos une a esse lugar neste momento de agitação, de turbulência, de transição, e que possamos então exercermos essa vivência fraterna uns com os outros, apesar das divergências de opinião, apesar das divergências de gostos, enfim, de opções, mas que nós possamos ir vencendo as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, as nossas incertezas e contribuindo não só para o progresso material do Brasil, mas principalmente para o aspecto moral, que, como nos ensinam os espíritos, né, depende muito da nossa escolha, depende muito da nossa decisão firme de praticarmos o bem, de praticarmos o amor. Ainda agora há pouco, Lisabra, tu falava esse momento de transição. E a gente tem observado aqui no nosso país, aqui no Brasil, a pátria do Evangelho, né, essa onda de violência. Algumas pessoas assustadas dizem que o país não tem mais jeito, que o mundo não tem mais jeito, que o mundo está perdido. Mas na verdade a gente passa por esse momento de transição. Nós estamos passando por esse momento de transição, o momento da limpeza. Exatamente, é o momento no qual estamos nos preparando para tempos de maior progresso a nível moral. São tempos agitados, é como aquelas tempestades, né, que varrem a atmosfera, levando os maus fluidos, levando as energias mais pesadas, para que depois venha a calmaria, venha a bonança. Qual é a nossa atitude diante da tempestade? Ela assusta, ela apavora, mas se nós nos mantivermos firmes na nossa convicção, logo ela vai passar, logo nós vamos nos recuperar daquele susto inicial e vamos ver que fomos então capazes de sobreviver àqueles momentos para podermos usufruir da bonança. Claro. E assim será também em relação ao Brasil, que por hora passa por momentos difíceis, mas iremos, sem dúvida nenhuma, conseguir chegar com segurança numa fase melhor, de maior progresso. Temos que confiar, ter fé e dar a nossa contribuição, também a nossa colaboração, para também ajudar nessa construção de um país melhor, de uma nação melhor e proporcionalmente contribuindo assim também, né, para o mundo, para toda a nossa sociedade, para o nosso planeta. Porque sejamos nós brasileiros natos, naturalizados, tantas pessoas que às vezes vêm de outros países viver no Brasil e adotam o Brasil como seu novo lar. Cabe a todos nós nos empenharmos mesmo, acreditarmos, não desistirmos, termos sempre esperança, acreditarmos que com o nosso trabalho, com a nossa persistência, alcançaremos todos os melhores resultados. E aqueles que talvez não tenham assim tanta segurança, tanta certeza, à medida que recorrerem à prece, que recorrerem a Deus nas suas orações, vão perceber que boas energias nos envolvem quando nós fazemos isso. E que aí não é que os problemas desapareçam, mas nós nos fortalecemos para encarar essas dificuldades, essas incertezas todas. Tudo conspira para o bem quando a gente se propõe ao trabalho do bem. Como disseram os espíritos, né? Nós temos que ter vontade no bem. E vontade firme. Vontade firme para que o bem prevaleça e que as trevas da ignorância, as trevas da violência,
do preconceito vão desaparecendo aí dos nossos dias. Verdade, Elizardo. E falar sobre a missão espiritual do Brasil é muito bom, é bom demais. Gostaríamos de ficar mais tempo aqui contigo, Elizardo. Queremos te agradecer profundamente estar aqui junto conosco, trazendo importantes informações, esclarecimentos e também ao conforto a todos nós, né, que a gente estamos crescendo, estamos evoluindo, né, para um mundo mais feliz. E felizes estamos por te receber. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez, que possamos continuar estudando esse tema que é tão palpitante e que possamos estar sempre juntos aqui nessa tarefa. Se Deus quiser. Deus sempre quer. Depende de cada um de nós. Exato. Nosso muito obrigado, Elizardo, mais uma vez. Terceiro milênio vai ficando por aqui. Lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por você. Desejamos que tenha um dia maravilhoso, uma semana repleta de alegria, sucesso, amor, muito trabalho do bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Mantiren mo, ameno.